É engraçado porque a maioria das pessoas, quando vai empreender, ele esquece que ele precisa estudar. Ele precisa sempre estar se antenando, ele precisa estar o tempo todo conhecendo as novidades, entendeu? Conhecendo de processos, conhecendo de vendas, se cercar de pessoas boas também, isso é importante, porque dentro da empresa, eu sempre falo que eu tinha um colaborador que eu falava, você é o cara mais inteligente da empresa. E tem Elon Musk que fala sobre isso. Eu não sou o cara mais inteligente da minha empresa, mas eu sou cercado de pessoas muito boas. A gente não precisa ser o mais inteligente, mas Exato. A gente precisa se cercar dos mais inteligentes. Dos mais inteligentes, mas a gente precisa ter uma coisa que é coragem. Entendeu? É coragem para arriscar. Eu acho que o empreendedor... Lázaro do Carmo, ele sempre fala isso, que ele não conhece um empreendedor que cresceu na vida sem que não arriscasse. Então, ele tem que arriscar. O Lázaro do Carmo, para mim, eu falo que é o cara que me tirou um pouco do eixo em termos de empreender, porque às vezes a gente tem a mania de ser muito coração com as coisas, tá? Mas o emocional, ele às vezes ele pode pregar peças. E aconteceu comigo também. E aí, a partir do momento que eu conheci o Lázaro do Carmo, eu entendi que a gente tem que ser razão para determinados momentos e não perder a sua essência, o seu coração. O principal trabalho que o Lázaro do Carmo desenvolve, que é o turnaround, que é trazer a empresa de baixo para poder a empresa voltar, realmente você precisa de um nível de agressividade muito grande. Tem um pensamento bem interessante nessa área, que inclusive serve para a área de vendas, que é o seguinte: quando você entra numa empresa, quando você entra num negócio, principalmente uma assessoria, e você chega lá, vamos supor, a empresa já está um ano que ela não deslancha, um ano que ela não alavanca. E você olha os vendedores que você tem. O primeiro questionamento é, mas por que então estar com esses vendedores? Se eu tenho um ano que eu não alavanco, muitas vezes no negativo, mas principalmente mais do que os vendedores, que é o que eu penso, é a liderança, que para mim a responsabilidade está na liderança. Em última instância, a responsabilidade chega no próprio dono, né, no próprio CEO. Mas como é que a gerência permite que aqueles vendedores permaneçam? O que a gerência não fez? O primeiro, realmente, quando você assume, por exemplo, uma empresa como essa, é você fazer uma revisão sobre a competência da gerência, para depois você ir para os vendedores. Só que a tendência é atacar os vendedores, como se a responsabilidade fosse do vendedor. Exato. E quando te transfere, quando te ataca literalmente o vendedor, eu estou tirando a responsabilidade de mim. Porque se você faz o questionamento, por que os meus vendedores não vendem? Por que eu não tenho conversão de leads? O que está faltando? Essas perguntas, no mínimo, trazem reflexão para você. Ou seja, o que eu preciso fazer? Porque é muito fácil, Edmar, do meu ponto de vista, a gente dizer o que o vendedor tem que fazer constantemente. Só que eu não tomo a atitude de treinar, de capacitar. E um grande problema também é que muitas vezes a gente joga literalmente o vendedor direto no tanque do jacaré. Foi até você estava lá na palestra, não foi? Exato. Do lago com o jacaré, na verdade. Hoje em dia as pessoas pegam os vendedores, jogam dentro do lago e deixa lá, para se virar com o jacaré tentando pegar. Exato. E eu vejo muito isso porque eu já passei por isso. Você mesmo sabe, quando a gente fez a consultoria lá na nossa empresa, eu tinha um sério problema em lidar com a centralização. Eu era muito centralizador, onde eu queria resolver tudo. E aí, no momento que uma primeira conversa que a gente teve, eu lembro exatamente uma frase que você falou. Você chegou para mim, Edmar, você tem uma potência tão grande aqui dentro da tua empresa que você está pegando ouro em pó e está ficando só aquele montinho aqui. Aquilo ali parece que foi um tapa na cara no bom sentido, que eu falei, caramba, e o que eu preciso fazer para mudar isso? Então, assim, às vezes a gente tem que ter a humildade também de reconhecer, poxa, eu estava errando naquela hora. Tipo, eu tinha uma empresa que estava em crescente e eu queria gerenciar tudo sozinho. E aí foi aonde eu tive a sacada, juntamente com sua ajuda, de a gente ter um gestor por área. E automaticamente eu parei de culpar a equipe, né, de não estar entregando os resultados. Por quê? Porque eu não tinha como acompanhá-los, eu não tinha como ter indicadores, eu não tinha como saber dos processos. Eu tinha um processo desenhado na minha cabeça, mas o meu time não sabia sobre isso. Então, no momento que a gente coloca esse processo num papel e eu passo essa responsabilidade para o gestor, para que o gestor faça esse acompanhamento dos indicadores, cara, foi a minha virada de chave.